O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Continuamos ouvindo a leitura dos Atos dos Apóstolos. E hoje, então, vemos quando eles começam, então, a atender às reclamações do povo. A multidão era muito grande dos que se convertiam, né? E por isso, então, começaram a haver diferenças. Lembrando que na comunidade haviam gregos e hebreus, né? E que por isso, então, os gregos reclamavam que as suas viúvas estavam sendo deixadas de lado. Então, isso é um eco do, do Primeiro Testamento, quando diz, então, que Deus tomaria conta de todas as pessoas, né? E que, então, cuidaria das viúvas e dos órfãos, ou seja, em síntese, de todos os pobres. E aí nós vemos, então, a solução. É interessante porque às vezes esquecemos. Toda vez que surge um problema na nossa igreja, se nós estivermos unidos, se nós verdadeiramente estivermos orando, então o Espírito Santo age, como ele agiu em Jerusalém. E eles, então, escolheram 7 homens para tratarem do serviço da mesa, os famosos diáconos, né? Então, nós vemos que esses 7 homens eram todos possuídos pelo Espírito de Deus. E mais ainda, não só serviam às mesas, mas também propagavam a palavra de Deus com suas atitudes concretas no dia a dia. Por isso, nós somos chamados a nos perguntar: como será que está a nossa comunidade aqui e agora? Até que ponto verdadeiramente nós estamos deixando a graça de Deus agir em cada um de nós? Não querendo pôr, então,
a culpa nesse ou naquele, mas cada um se perguntando: o que eu posso fazer para, primeiro, acolher a palavra de Deus e depois ser guiado por essa palavra para o serviço da igreja, que somos todos nós os batizados. Depois, na segunda leitura da primeira carta de São Pedro, nós vemos São Pedro nos chamando para nos aproximarmos de Deus, para vivermos verdadeiramente como Deus. Porque os construtores rejeitaram a pedra angular. Não existe, naquelas construções antigas, nenhum pórtico que não tivesse a pedra angular, que sustentava, então, toda aquela construção para que não desabassem as portas. E é interessante porque São Pedro nos fala, então, para nós formarmos um edifício espiritual, para nós formarmos aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, para não nos deixarmos confundir, é interessante também lembrarmos: Jesus é a pedra fundamental, mas também pode ser uma pedra de tropeço por aquele ou aquela que não segue seus ensinamentos. Então, por isso, devemos estar sempre atentos, abertos às luzes do Espírito Santo, para fazermos aquilo que Deus espera de cada um de nós, para que não aconteça que venhamos tropeçar exatamente pela falta de audição de Jesus Cristo, a pedra angular. E depois, São João nos fala no Evangelho de hoje que, para nós não nos preocuparmos, é muito reconfortante ouvirmos essa palavra do próprio Jesus. Não se perturbe o vosso coração. Quantas vezes nós ficamos preocupados? Nós queremos ser felizes, nós queremos ter posse de tantas coisas e esquecemos da posse maior, que é a graça de Deus trazida pelo próprio Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Que Ele é que veio, que vem e continuará vindo a nos ajudar a fazermos esta caminhada. Por isso, então, ele faz uma proposta muito interessante, principalmente para os nossos tempos. A nossa sociedade continua a se debater para ser feliz e tanta coisa, né? E Jesus diz, então, que ele vai para a casa do Pai preparar uma morada. Hoje em dia, é a tônica se falar no sem terra, é a tônica nos falarmos nas pessoas sem casa. Eu, volta e meia, cito um exemplo bem prático da nossa sociedade, aqui da nossa cidade, aquele povo que fica jogado nas ruas, ali no Centro Comercial Sul, né? E por outras partes da cidade. Então, nós ouvindo esse discurso do próprio Jesus, para não nos preocuparmos, para verdadeiramente fazermos aquilo que Jesus vem ensinar, a lei do amor, a partilha, porque, como nós vimos na primeira leitura, o Atos dos Apóstolos, a comunidade crescia cada vez mais, e entre eles não havia necessitados. É interessante, né? Por isso, precisou então ser nomeado esses 7 homens guiados pelo Espírito Santo, que foram então sobre eles impostas as mãos e fizeram a oração. E aí a pergunta é para nós: e nós, o que temos que ver com essas leituras de hoje? É interessante, porque passam os anos, passam os séculos, e a igreja, nesses 2000 anos, tem martelado sempre, sempre, sempre a lei do amor, a lei do perdão, a lei da convivência fraterna, a lei da divisão, a lei da caridade. Mas parece que nós esquecemos, por horas, essas coisas, para nos dedicarmos às coisas pessoais. E como eu dizia, sem a graça de Deus, que vem do Pai e do Filho, através do Espírito Santo,
nós não podemos fazer nada, nem proclamar que Jesus é o Senhor. Mas mais do que isso, nós somos chamados hoje a ouvirmos o que nos conta São João a respeito de não nos preocuparmos. Quantas vezes perdemos o sono? Quantas vezes ficamos desesperados? Porque queremos fazer tudo e ajeitarmos as coisas conforme a nossa vontade. Só tem uma vontade que é soberana. É a vontade do Pai de salvação para todos nós. Por isso ele mandou seu Filho no meio de nós, que se fez homem como nós, menos do pecado, para nos ensinar que ele é o único caminho que podemos chegar ao Pai. Sem ele não há salvação. Quando Jesus diz então que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, é porque isso é a verdade. Fora disso, não existe salvação. Fora de Jesus, não existe nada que possa dar certo. Por isso, se confiarmos cegamente em Jesus, na sua palavra, faremos uma caminhada conforme o projeto de Deus. Entraremos por essa porta que é o próprio Jesus. Seguiremos esse caminho que termina na casa do Pai. E teremos a certeza que lá seremos todos bem acolhidos pelo próprio Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.